Olá pessoal, aqui é o Vinícius Possebon do Queima de 48 Horas e eu recebo frequentemente a dúvida: será que eu posso emagrecer comendo doce? Essa é a maior dúvida e por isso eu posso afirmar categoricamente para vocês que pode, e comendo ainda creme de avelã. Né, Alice? Que tal, hein? Hoje eu tô aqui com a Alice e vocês vão entender por que eu tô aqui com ela. Ela é nutricionista e ela adere um dos sistemas de alimentação que eu defendo até debaixo da água, tá? Que é o S, que eu costumo chamar de SQA. Mas enfim, depois eu explico para vocês o que é isso. E ela defende esse sistema e eu demorei para achar uma nutricionista assim, porque é difícil realmente achar uma pessoa que defende esse sistema, porque a informação aqui no Brasil ela realmente está caminhando a passo de tartaruga. Então eu quero mostrar para vocês como, mesmo ela sendo nutricionista, ela caiu também nesse conto do vigário de contagem calórica, acabou se afundando e depois ela descobriu que existia algo mais eficaz que fazia com que ela não passasse fome, com que ela pudesse comer sem contar calorias e a hora que quisesse, não precisar também ficar contando de 3 em 3 horas para se alimentar. Tudo bem, Alice? Tudo bom, Vini? Tudo bem? Olha só, então é o seguinte, primeiro eu quero fazer uma pergunta para ti. Como que foi a tua história com relação, assim, como é que tu caiu no conto de contagem calórica? O que aconteceu? Bom, desde a minha formação, há 5 anos atrás, eu sempre trabalhei com a questão de contagem calórica, aquela questão de 60% carboidrato, 15% de proteína e o que sobrasse de gorduras, né? Sempre deixando de lado as gorduras saturadas, que eram consideradas ruins, maus para a saúde, enfim. Sempre trabalhei com isso e, na verdade, eu nunca fiz dieta para mim. Eu sempre comi de tudo. Mas depois de um tempo trabalhando, eu percebi a necessidade de aplicar aquilo que eu botava para as outras pessoas, aplicar em mim. E comecei a contar caloria, comecei a pesar alimentos e comecei a contar 3 em 3 horas para comer. E foi quando eu percebi que eu estava restringindo demais a minha alimentação, né? Querendo ficar ali no limite de calorias, né? Querendo tentar manter o equilíbrio alimentar que o pessoal refere, né? E percebi que essa restrição, essas limitações impostas acabaram me deixando ansiosa demais e compulsiva. Eu não conseguia mais manter a minha alimentação como eu mantinha antes de começar a fazer dieta, né? E foi mais ou menos por aí. As pessoas tinham resultado, muitas têm resultado com esse tipo de alimentação, mas não é o que acontece com a grande maioria, porque essa alimentação de contagem calórica, de limitação de alimentos, acaba levando a uma desistência muito grande, né, depois de um certo tempo. Isso é fato. Na realidade, só para vocês verem como a culpa não é de vocês, ela mesmo sendo nutricionista caiu nesse conto que eu costumo chamar de conto. Imagina vocês, né, que estão sempre buscando informação, existe uma tonelada de informações na internet sobre isso, então mesmo ela sendo nutricionista, tendo, né, o conhecimento na porta dela, na porta da casa dela, na frente dela, ela conseguiu cair nisso. E aí, né, como ela falou, as pessoas até obtêm resultados, só que não é sólido, porque eu encaro a palavra dieta como uma palavra que tu não vai conseguir levar por muito tempo, mas sim, né, eu acredito muito no hábito e ela também. E por isso que tu acredita que esse sistema, na realidade, de alimentação é que agora tu defende, aplica nos teus pacientes. Pessoal, é o seguinte, eu até vou botar uma foto dela, tá? De como ela tava e o que aconteceu com ela com um mês com essa alimentação, só com alimentação, sem treino nem nada, tá? Mas aí tu, né, enfim, aplica nas pessoas e aí tu chegou ao fim do posto, tá me contando até que, né, no final, assim, da dieta calórica, ela tá comendo só alface e tomando água, mais ou menos. Só alface e acordando em jejum pra correr, daquele jeito. Nossa, ela tava fazendo totalmente ao contrário. Não adiantava nada. Não adiantava nada. E ela tava falando que, como eu falei, que o maior desafio das pessoas também é emagrecer e não deixar de comer doce. Ela contou que tem o creme de avelã, que depois, se você ver até o final, você vai ter essa receita aí para poder fazer em casa, que é delicioso, né? E ela falou que tem como também fazer com que tu ingira, sei lá, doces. E como é que isso funciona? Como é que a pessoa pode fazer? É um sistema que a gente comenta que nenhuma dieta é 100%. Não pode ser, não existe isso, né? Ninguém vai entrar dentro de uma bolha e viver só dentro daquele mundinho, se alimentando sem o convívio com as outras pessoas. Então, se a gente considerar que a alimentação tradicional, né, essa que a gente come doce, que a gente come massa, que a gente come pão, corresponde a apenas 20% da rotina, já está de bom tamanho. Então, a maior parte da alimentação adequada tem que ser os 80%. Então, eu costumo combinar com os meus pacientes que a gente mantenha o dia a dia, né, sempre bem concentrado na alimentação adequada e deixar um final de semana, uma festa, algum evento familiar que tenha mais guloseimas ou outras preparações diferenciadas para poder aproveitar.
porque a gente tem que pensar na dieta a longo prazo. Vocês acham que a gente vai viver a vida inteira, até os 90 e poucos anos, sem comer chocolate? Eu duvido. Não tem como. Não existe. Né? Eu defendo, eu sou viciado em torta de bolacha. Meu Deus do céu, ela sabe, toda hora eu posto a torta de bolacha. Mas é isso aí, não tem como. As pessoas, até hoje a gente está na moda do corpo definido, do corpo sarado, e as pessoas acabam se aprisionando no sistema escravo, de que tem que ser dieta muito restritiva, exercício o tempo inteiro. Então a gente está aqui para abrir os olhos das pessoas com o seguinte, que tu não precisa fazer muito tempo de exercício e que tu pode comer até ficar embugado, literalmente, tá? Sem contar calorias e ainda podendo comer um docinho, um chocolate. E o grande diferencial é que as pessoas normais, como nós, né, Vini, não querem ter um corpo de atleta, não querem ter a barriga tanquinho. Se quiser, claro, vai ter que abrir mão de vários dessas delícias que a gente está comentando aqui. Mas se tu só quer ter uma vida boa, né, se alimentar bem, fazer exercício sem se matar e curtir a vida, curtir tua família, teus amigos, teu namorado, fazer momentos, né, gastronômicos, tem que ter uma consciência, né, que a alimentação ela é importante, mas se ela for 80% saudável e bem feita, não tem problema, a gente pode curtir um doce, uma preparação mais elaborada, assim. Né? Mais suculenta. Na realidade é isso que também um parceiro meu, Rodrigo Polesso, defende, a unhas e dentes. Então, na realidade a informação...